Irmãos, vamos ao Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículos 35 a 43. Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículos 35 a 43. Diz assim a palavra de Deus: Aconteceu que, ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho pedindo esmolas. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que ele se calasse. Ele, porém, cada vez mais gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe o trouxessem. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: Que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia-o, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela tua palavra, tantas coisas lindas, belas temos ali contidas, e obrigado por essa história impressionante deste homem cego. Até outro evangelho que diz que eram 2 homens, este aqui foi dado ênfase por Lucas até com o nome dele, Bartimeu. E obrigado pelo outro personagem dessa história, o principal, e que nós possamos aqui contar um pouco, jogar um pouco de luz sobre essa história que aconteceu 2000 anos atrás, da maneira como está escrita, e também possamos falar de outras áreas da nossa vida, da vida das pessoas em que pode haver cegueira e pode haver mendicância. Que o Teu Espírito nos ajude aqui e toque corações, primeiro, nossos corações, dos que já somos crentes, para nos lembrarmos de onde estávamos, de quem éramos, e nunca fazer da nossa vida de salvos algo corriqueiro, banal, assumindo como já um dado fixo. Nunca olhemos por este ângulo, mas profundamente tocados com o que aconteceu conosco, a ponto de nós hoje podermos nos chamar de filhos teus. E toca corações de pessoas que não têm Cristo. Só o Teu Espírito Santo sabe fazer esta obra, e é a Ele que eu encomendo o resultado desta pregação. E é em nome de Cristo que eu te peço. Amém. A história, como eu falei, interessante, forte e simples, de um homem ou 2, vamos concentrar no Bartimeu aqui, que teve a vida alterada, completamente alterada, por 2 fatores. Na realidade, o outro é consequência, mas eu quero distinguir o segundo também. Fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E segundo, desprezo pelas palavras de homens. Desprezo pela interferência de homens, quando o assunto é relação com Jesus Cristo.
Como eu falei, esse segundo fator depende do primeiro, porque uma fé verdadeira em Jesus Cristo leva a pessoa a colocar no nível muito, muito baixo, ou mais baixo, o que homens dizem. Depois eu vou comentar um pouco quando é que nós devemos dar um pouquinho de ouvidos a homens. Ou talvez mais do que um pouquinho. Mas não no contexto aqui, como vocês vão ver. Aquele homem era cego. Eu não preciso, acho que, investir mais do que 1 minuto, ou nem sei se isso, para descrever o quão terrível é a cegueira, que é uma das doenças, uma das condições físicas mais temidas. Pela grande maioria, nós temos o privilégio de enxergar, de ter os nossos olhos funcionando. O que se comenta é que, além da cegueira privar a capacidade de enxergar as coisas que Deus criou, a natureza de Deus, as pessoas ao redor, tudo que Deus criou, mas ela priva de emoções fortíssimas. Então não é só o enxergar que faz falta, mas o que vem, a consequência de enxergar, talvez seja tão forte ou mais, ou enriqueça mais um coração humano do que o próprio enxergar. E aquele que não vê, não compartilha de grandes emoções que fazem parte da vida. Ele era mendigo também. Imagine que todas as suas possibilidades de ser algo na vida falharam, os seus parentes e seus amigos desapareceram, ou porque morreram, ou porque desapareceram da sua vida, não estavam ali para lhe ajudar, não estão mais, talvez incapacitados de ajudar, não sei, mas a sua disposição física, a sua motivação psicológica, tudo ele abandonou. E seu estado é tão miserável que até a sua necessidade básica mesmo de comer, você não supre mais. Você não consegue nem ganhar o pão com o suor do rosto. Então acabou-se a dignidade do salário, a dignidade do ganhar deste pão, como o Criador assim quis, depois do pecado, que não era assim antes. E a pessoa chega no último estágio mesmo de decadência social, pessoal. Ele se torna um esmoler. E agora se imagine cego e esmoler. As duas coisas ao mesmo tempo. Pois assim era o nosso personagem Bartimeu. E aqui ele está num dia de rotina da sua vida, de humilhação, certamente ali sentado, pedindo esmola, e ele ouve um barulho, uma coisa diferente, algo surge, ao ponto dele perguntar o que era aquilo, o que estava acontecendo, ele não estava vendo, e a resposta foi clara, anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. É óbvio que ele já tinha ouvido falar a respeito de Jesus. Não só pelo fato de que muitos ali quase todos de Israel na época já conheciam de ouvir falar esse homem misterioso, polêmico, diferente, poderoso, bondoso. Tem um homem aí muito diferente andando, e tem umas pessoas que o seguem, tinha todo tipo de conversa sobre Jesus, muitas positivas, muitas negativas, polêmico, como eu falei, mas ele já devia ter ouvido falar
no mínimo, dos milagres de Jesus, que é o que mais impressionava as pessoas. Não sei do amor dele pelas pessoas, e talvez tenha ouvido falar também. Certamente do fato de que Jesus se declarava o Messias, aquele que haveria de vir, estava prometido no Velho Testamento, e os judeus esperavam, naquela época que Jesus veio, na plenitude dos tempos, num tempo que Deus escolheu como o tempo ideal para vir, a expectativa era enorme de vir alguém salvar Israel da decadência nacional, moral, espiritual. O povo estava no fundo do poço, em todos os aspectos, inclusive sob um domínio da mão de ferro dos romanos. E uma religião exterior, uma religião hipócrita, praticada por pessoas hipócritas. Então, era muito comentado. Cadê ele? Onde está? Quando é que ele virá? Será nesta época? O Messias, o ungido de Deus. Ele não apenas tinha ouvido falar dessas coisas a respeito de Jesus, mas ele cria nisto, ao ponto dele ter assim chamado Jesus de Nazaré. Então ali está um homem, coitado, cego, esmoler, no mais baixo nível, em termos de sociedade humana e de condições de uma pessoa, e sabendo que há alguém aí se dizendo que era o Messias. Eu não sei o que ele havia pensado entre ele e o Messias. Jesus, o Nazareno, se ele já havia sonhado alguma vez, se eu me encontrasse com ele, ele me tiraria dessa situação. Não sei. Já tinha pensado em mandar um recado para ele por alguém? Não tenho a menor ideia. Eu só sei uma coisa. É que se ele pensara nisto antes ou não, o fato é que Jesus estava a poucos metros dele. Jesus foi até ele. Ele não podia ir, não tinha condições, ele não podia nem andar 2 passos sem alguém estar dirigindo e sem nenhuma condição financeira de coisa nenhuma. Então, se ele já havia pensado nisto antes, eu não sei. Nós não sabemos. Se ele cria que aquele Jesus que se dizia o Messias era de fato o Messias, nós sabemos. A resposta é sim, porque ele assim o chamou. O fato é que, de repente, como se diz, do nada, ele ouve um barulho, pergunta o que é aquilo, e Jesus está passando na frente dele, ou pertinho dele. Este é o motivo, porque onde Jesus ia, multidões o cercavam. E com certeza ele pensou: não posso deixar passar esta oportunidade que Deus me deu. É agora ou nunca. É agora ou nunca. E tem que ser rápido, porque não é que Jesus está fazendo um discurso aqui ao seu lado. Ele vai passar uma tarde aqui pertinho. Ele está passando. Ele deve ter pensado: ou é agora ou não é. Quando é que eu vou ter uma oportunidade de estar, nem eu estar perto dele, é ele estar perto de mim? E ele se dirige diretamente a Jesus. É impressionante, ele não chamou alguém ao lado, que ele não sabia nem quem era, cego, mas arriscou alguém ali, alguém mandar um recado para Jesus, pedir que ele viesse, alguma coisa assim. Não, ele grita: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele apela diretamente para Jesus Cristo, sem um intermediário. O brado dele foi cheio de fé. É importante isto.
Porque quando ele fala filho de Davi, ele usa um título solene. E ele mostra um certo conhecimento das Escrituras até a época, do que estava prometido na palavra de Deus até o momento, o Velho Testamento, que Deus haveria de mandar um descendente de Davi para reinar sobre Israel. Era um título que só em se dizer já dispensava muitas explicações. Alguém chegar e dizer, tu és o filho de Davi, era muito forte para nós, a gente nem imagina o peso que era sair da boca de alguém esta expressão dirigida a alguém, no caso, a Jesus. Era muito forte. Então, já havia uma convicção no coração daquele homem, não sei há quanto tempo, se Deus operou aquilo naqueles minutos anteriores, ou já meses, eu não sei. Mas ele estava ali já crendo firmemente que aquele homem que nascera, chamado de o Nazareno, criado em Nazaré, vindo de Nazaré, ele era o filho de Davi. Ele era aquele que deveria vir, era o rei de Israel. Então havia uma fé correta, uma fé própria. A palavra fé ela é alvo de muito abuso, muito explorada, muito deturpada. Tenha muito cuidado quando você ouvir a palavra fé ou ao usar a palavra fé. Porque se alguém se encontrar com você e dizer como é que estão as coisas, estão ruins, tudo esquisito, a situação no Brasil, e eu também não estou muito bem, tem violência e tal, tenha fé, que no fim tudo se resolve, é isso mesmo, um abraço, aí você sai animado pelo quê mesmo? Tenha fé em quem? E pelo quê? E para quê? E visando o quê? É até infantil. Se não fosse grave no sentido espiritual, que é gravíssimo, as pessoas não prestarem atenção a esta pequenina palavra de 2 letras, mas abusam de uma maneira tal, que isso é muito prejudicial. Fé, tenha fé. Então, quando eu digo que o brado de Bartimeu foi cheio de fé, é uma fé no sentido melhor da palavra, lá no único sentido, vamos dizer, legítimo, e que tem o peso que deveria ter, ou seja, uma fé na palavra de Deus, que ele haveria de mandar alguém, filho de Davi, para reinar, que seria o ungido, o Cristo em grego, o Messias em hebraico e o ungido em português, seria aquela pessoa. E fé, certeza de que aquela pessoa chegara, e era Jesus o Nazareno. Então ele estava ali mexendo com algo sagrado e de uma maneira correta. Então era uma fé eficaz, firme, vinda do alto, e de fato a fé verdadeira vem de Deus. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele mostra coragem também, porque muitos não criam que Jesus era filho de Davi no sentido que a profecia apontava. Não criam que Jesus era o Messias, coisa nenhuma. Aliás, não é só não criam, se irritavam, se iravam contra esta possibilidade deste carpinteirozinho aí, não tem onde cair morto, vem dizer para nós que ele é o filho de Davi, do nosso rei Davi, nosso poderoso Davi, e que vai reinar para sempre sobre nós, vai nos livrar do jugo externo na época dos romanos. Este aí, então, o ridicularizava e se irritava, e quando ele falava da divindade dele, o Velho Testamento tinha pistas fortíssimas de que esse
personagem, o Messias, seria humano e divino. Não é tão claro quanto é no Novo Testamento, claro, mas no Velho já havia pistas. Então era óbvio que se ele fosse de fato o Messias, ele tinha que se identificar como homem e como Deus. Aí, quando ele entrava no aspecto da divindade dele, aí o ódio aumentava mesmo e ficava insuportável para muitos. Este homem vem dizer que é filho de Deus, que Deus é o próprio pai dele. Mata! Isso é um elemento perigosíssimo, blasfemo. Tanto é que ele terminou numa cruz. Então chegar este homem aqui, humilde, esmolé, cego, e dizer em alta voz, filho de Davi, tem compaixão de mim, era muita coragem. Ele levar um chute ali mesmo sentado era bem fácil. E não sabia nem quem o chutou, coitado. Bem fácil, ser maltratado. Tem misericórdia de mim, humilde, humilde. Você que tem problema em pedir ajuda a alguém, que sente um pouco assim, experimente uma frase mágica, o que vai falar com outra pessoa que é meio turrona, meio dura e mal encarada, poderosa, sei lá. Experimente usar uma frase mágica, uma expressão mágica. Bom dia, o que você quer? Eu quero pedir que o senhor ou a senhora tenha compaixão de mim. Esta frase vai demolir imediatamente uma alta percentagem ou do orgulho, ou da arrogância, ou da dureza, ou da frieza, ou seja, o que for, do outro. Porque é uma atitude humilde, em que quem diz isso está reconhecendo que está numa posição inferior, e o outro numa posição superior, no sentido de que o outro pode ajudá-lo numa situação em que aquele que está pedindo precisa desesperadamente. Então não tem ser humano no mundo que fique totalmente intocável, quer dizer, não se toque de forma alguma, não se sinta um mínimo mexido um pouco dentro do seu coração, por mais duro que seja, ouvindo o outro dizer, obviamente com sinceridade. Se for com hipocrisia é pior, mas com sinceridade, tenha compaixão de mim. É preciso humildade para isto. E ele teve essa humildade. Estou muito ruim, minha situação é péssima. Em outras palavras, ele não explicou nem o quê. E ele mostra confiança naquilo que essa é outra consequência natural e irmã gêmea da fé, ou está ali colada mesmo com a fé. É a confiança. Se não tiver confiança, aquela fé não é uma fé legítima. Então ele grita, ele pede, se humilha, tudo publicamente, claro, todo mundo ouvindo, e ele mostra confiança, como se dissesse, se tu quiseres, tu pode exercer misericórdia sobre mim, porque se não, para que ele pediu? Não teria sentido nenhum. Mas então aparece uma coisa muito desagradável e certamente inesperada para ele. Os homens se intrometem no meio. Ora, ele não estava falando com ninguém, ele não estava se dirigindo a ninguém, a não ser o próprio Jesus de Nazaré. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí vem os outros, no versículo 39, e os que iam na frente o repreendiam para que se calasse, cala a boca. E a maneira de se dirigirem a um pobre, miserável, cego, mendigo, esmolé, não deve ter sido muito
educada, vocês concordam? Muito dócil, muito atenciosa. Meu amigo, por gentileza, você está atrapalhando o mestre que está passando, ele é muito ocupado e tal, então dá para você falar mais baixo, ou então para você deixar para uma outra oportunidade. É óbvio que não foi assim. Cala a boca, rapaz. Talvez com um nome ruim depois disto. Mandaram que ele calasse a boca. Bartimeu não pestanejou. É impressionante isto. Ele foi firme, como se recusando a se deixar ser oprimido desta vez. Era um homem humilhado, já bastava de tanta humilhação. Era um homem dependente dos outros, até para andar, pois já bastava de tanta dependência. E agora vinham atrapalhá-lo para chegar até Jesus Cristo. Aqueles que estavam gritando lá conheciam a situação de um cego. Os que estavam gritando conheciam o que era ser um esmoler. E eles sabiam o que era ser cego e esmoler. Ao mesmo tempo, eles tinham alguma noção do que isso significava para estarem gritando, cala a boca, numa oportunidade espetacular dessa. Por acaso algum daqueles que estavam gritando tinha poder para curá-lo, dar a sua visão e sua condição de se locomover e obviamente trabalhar também e ganhar o pão com o suor do rosto dele? Alguém tinha condições de fazer isto? Então por que estavam impedindo-o de gritar, se eles próprios não poderiam resolver o seu problema? Não. Eu acho que se colocasse ali naquele momento todos os habitantes do planeta Terra, naquele local, que eu não sei quantos eram, e se fosse hoje seriam 7 bilhões e tantos, se colocassem todos ali, ao redor daquele homem, ele iria gritar do mesmo jeito. Não haveria homens, mulheres, multidões, povos que iriam atrapalhar este homem de gritar para Jesus Cristo. Não me atrapalhem no meu caminho até Cristo. Não se intrometam. Esse é o assunto entre eu e ele. Calem a boca vocês, porque eu vou continuar gritando. E ele despreza de uma maneira total a opinião dos homens, a censura das pessoas ao redor, e vocês veem que ele, porém, cada vez continuava gritando. É assim que tem escrito? Não. Leia. Cada vez mais, ele aumentou o volume. Eu posso ser cego, mas eu tenho cordas vocais boas. Posso não enxergar, mas eu grito, meu amigo. Gritar eu sei, posso. E vou gritar aqui até ficar rouco. Não, vocês não vão me fazer calar. Não vão mesmo. O alvo é atingido em cheio. Jesus ouve. Resolve atendê-lo. Jesus para. Então parou Jesus. Se ele tivesse olhos para ver, eu acho que ele teria chorado naquele momento. Ele parou. Ele me ouviu. Parou tudo o que estava fazendo. Se ele tinha reunião marcada, eu não sei. Se ele tinha um compromisso, eu não sei. Quais eram os planos dele, eu não sei. As pressões que haviam sobre ele, eu não sei. Eu sei o seguinte: a minha voz entrou nos ouvidos dele e no coração dele, e ele parou por minha causa, como se tudo mais não existisse ao redor. Ele próprio desprezou as multidões que gritavam, me impedindo, e ele parou. Certamente o pobrezinho até aquele ponto não viu isto, esta cena de Jesus parando, mas parou. E resolveu atendê-lo e manda chamá-lo. E trouxeram o homem à presença dele.
E Jesus pergunta aqui: o que queres que eu te faça? Já imaginou Jesus na sua frente perguntando isto, hoje à noite? O próprio Jesus Cristo. O que você quer que eu lhe faça? E ele disse que ele queria enxergar, que eu torne a ver. Ele não levou pelo aspecto espiritual, levou pelo aspecto físico, que era o mais, obviamente, o mais premente, o mais imediato, que estava mais na mente dele. Isso não significa que o coração dele não estava cheio, como eu já comentei, de uma confiança, de uma fé correta. Ninguém ali enxergava o coração daquele homem, só enxergava o aspecto dele miserável e cego, e ali gritando e ouvia a voz dele, mas o íntimo dele ninguém conhecia, Jesus conhecia. Então Jesus levou pelos dois aspectos, o físico e o espiritual. O que você quer? Eu quero ver. Então Jesus lhe disse: recupera a tua vista. Para aqui. Jesus fisicamente cura o homem. E a simplicidade é desconcertante. O que cada um de nós sofre, passando dias com um problema no olho, ou no ouvido, ou na garganta, e espera melhorar, e não consegue. Aí liga para o médico, um mês para atender o médico, pergunta se é particular, ou se for particular é mais rápido, se não for é só no outro ano, mas nós estamos em janeiro, é só no outro ano, e um sufoco. Aí vai para o médico, e ele quase antes de lhe ouvir diz assim: exames, aí lá vai você enfrentar a fila de exames, aí no fim lá tem uns exames, aí vai para o médico, e ele interpreta os exames, lhe passa um remédio, e tenta ajudar, e vai para outro médico, manda para o especialista, e é assim mesmo. Nós somos falhos, os médicos são falhos, a medicina é falha, o pecado conquistou tudo, e tudo é difícil. Às vezes com um remédio simples, o médico nos passa ali, ou mesmo sem passar, o organismo reage, nós ficamos bons daquele problema. Às vezes não, é algo complicado, aí mistura o físico com o tal do estresse, com o tal do psicológico, e aí embola a mente com o corpo, e aí você ouve do médico: esse é crônico. Essa é uma palavrinha triste, é crônico. Não é agudo não, eu já aprendi que tem agudo e crônico, né? Não é agudo não, é crônico. Isso significa, doutor, que é a vida toda. Pois é. A medicina não tem solução para isso, não. E aí todos nós sabemos, não preciso eu dizer, o que nós enfrentamos por problemas de saúde, com problemas de saúde, e alguns nos levam até mesmo à morte. Aí Jesus disse assim: você quer o quê? Eu quero ver. Ok, está vendo. Acabou. É particular, meu amigo? Marca uma consulta comigo, ou faça isso, ou faça aquilo. É tão desconcertante que precisamos ter fé para crer que é assim mesmo. Quer dizer que não tem mais nada, é isso aí mesmo. Mas, irmãos e amigos, teria que ser natural, porque Ele é o Criador. Se não fosse natural, seria estranho. O Senhor criou mesmo meus olhos, o Senhor entende de catarata, de miopia, de astigmatismo, de sei lá o quê, que eu tenho aqui umas 4 doenças juntas, de acordo com o que os médicos me disseram. O Senhor entende disso aí? Eu entendo do olho, eu criei o olho. Então, se Ele criou o olho, para Ele chegar para 2 olhos e dizer assim: ei, enxerguem aí, normal, natural, perfeito, é claro, não poderia ser de outra forma, entende?
E isso os evangelistas falam de uma maneira fantástica. É natural como, você quer um copo d'água? Está aqui sua água. Imediatamente. E ele deixa claro uma coisa interessantíssima aqui. Quando ele passa para o espiritual, primeiro ele vai para o físico. Você quer enxergar? Está enxergando. Isso aí está resolvido. Aí ele diz: a tua fé te salvou. Ele foi para o espiritual. A propósito, Bartimeu, aquele teu brado em que você me chamou de filho de Davi, eu aceito isto como sendo uma fé que você exerceu sobre a minha pessoa, já como um dom de Deus, e você creu nas Escrituras, e você creu na minha pessoa, Bartimeu, eu aceito isso como fé verdadeira, e eu salvo você através da fé que você mostrou em mim. Então, na realidade, Jesus aqui trata do segundo aspecto, que inclusive é muito mais importante do que o primeiro, que era uma cegueira física, por mais desagradável que seja, dura apenas o tempo que a pessoa está na terra. Mas a outra tem a ver com valores espirituais e infinitos, eternos. Mas ele trata o segundo, não vai a detalhes, ele não vai dar uma aula de teologia aqui, explicar por que a fé de Bartimeu salvou espiritualmente, além do aspecto físico aqui, mas Bartimeu já tinha expressado isto. E mesmo que não tivesse, Jesus conhecia o coração dele e sabia. O fato é que Jesus tratou dos dois assuntos. E ele diz assim: a tua fé te salvou. Fisicamente, espiritualmente, você crê em mim como disse que crê, tua fé te salvou. Interessante, não foi assim, Bartimeu, o teu esforço te salvou. De gritar para mim. Bartimeu, a tua vontade te salvou. Tua vontade foi muito bonita, linda, eu me comovi com a tua vontade tão forte que eu te salvei. Não. Bartimeu, a tua pobreza extrema, tuas roupas rotas, velhas, teu estado, tocaram meu coração e eu resolvi te salvar. Não. Deve ter tocado o coração dele, sim, com certeza. A vontade dele deve ter tocado o coração de Cristo também, sem dúvida. O esforço, tudo isso é bom, é benigno. Mas ele não foi salvo por nada disto, ele foi salvo pela fé. E Jesus deixa claro aqui: tua fé te salvou. Bartimeu reage então seguindo Jesus estrada afora e a história encerra. E talvez muitos aqui, ou talvez todos, estejam aliviados, porque não sou cego. Eu acho que ninguém aqui tem este problema tão triste, grave de ser cego. Com certeza não. E nem sou mendigo. Não sou rico, não sou milionário, e sou modesto nas minhas posses, mas graças a Deus não sou mendigo, não preciso ir para a calçada, pedir esmolas todos os dias para eu poder comer um pedaço de comida que me deem. Então, ninguém aqui é cego. Isaías 59, 9 e 12. Será que aqui ninguém é cego? Isaías 59, 9 e 12. O profeta, mais ou menos 800 e tantos anos antes de Cristo, retrata a situação de Israel, mas que reflete muito bem a situação de alguém pecador, alguém que está envolvido com seus pecados e não consegue tratá-los diante de Deus, e essa é a situação espiritual do pecador. Vamos lá, Isaías 59, de 9 adiante, ele diz: por isto está longe de nós o juízo e a justiça não nos alcança.
Esperamos pela luz, e eis que só há trevas. Pelo resplendor, mas andamos na escuridão. Apalpamos as paredes como cegos, sim, como os que não têm olhos, andamos apalpando. Tropeçamos ao meio-dia como nas trevas, e entre os robustos somos como mortos. Todos nós bramamos como ursos e gememos como pombas, esperamos o juízo e não há. A salvação, ela está longe de nós, porque as nossas transgressões se multiplicam perante ti, e os nossos pecados testificam contra nós, porque as nossas transgressões estão conosco e conhecemos as nossas iniquidades, como o prevaricar, o mentir contra o Senhor, e a passagem continua. Mas o que eu quero mostrar é o aspecto de que a Bíblia retrata o pecador como cego espiritualmente. Jesus usou a ideia de cegueira para descrever o afastamento de Deus. Eu não vou ler, está lá em João 12, 35 a 39, mas ele falou várias vezes essa questão de cegueira, de andar nas trevas, mesmo tema que Isaías falou. Curioso é que os fariseus, homens religiosos, autoridades religiosas na época, eles foram chamados de cegos. Cegos, guias de cegos. E eles criam em Deus, no sentido de acreditar no Deus de Israel. Então, ser cego espiritualmente não é deixar de acreditar em Deus, mas está afastado dele. Claro que nem acreditar em Deus é óbvio que é cegueira, mas o que eu quero, não quero que você pense assim: eu acredito em Deus, sim, no Deus de Israel, no Deus da Bíblia, no Deus do Novo Testamento, eu acredito, então eu estou fora dessa qualificação de cego, está não. Quer dizer, só por isso não está não. Você pode sair dessa qualificação por outro motivo, não por esta. Se você é um homem ou uma mulher, uma pessoa altamente religiosa, que se chama de cristã, pertencente a um ramo do cristianismo, chamado igreja cristã, tudo isso, e se até uma autoridade na sua religião, tudo isso, você bota sim, 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 resultado final, cego. Os fariseus eram as grandes autoridades da época, além dos sacerdotes e dos escribas, e foram chamados de cegos. A cegueira espiritual é um mal de nascença, faz parte da natureza decaída do homem. O pecado afasta a possibilidade de ver Deus, de enxergar a Deus com os olhos corretos, de ter acesso a Deus. E o ser humano pode ter vontade, se esforçar, tentar, mas ele é cego, ele não enxerga. Um cego pode se esforçar muito, coitado, para enxergar um pôr do sol. Ele não vai conseguir, Pode descrever para ele o que é, ele pode ir lá na praia, e você está bem diante do sol, a bola está linda, aquela bola alaranjada aqui, e trazer um poeta ao lado dele para descrever de uma maneira belíssima aquele pôr do sol, mas ele não vai enxergar o sol. O ser humano não enxerga Deus com os olhos dele. Da maneira como ele nasce, cortado de Deus, como todos nascemos, ele não enxerga. E o homem natural, como nós chamamos um homem que vem ao mundo, qualquer um de nós, é um mendigo espiritualmente, não tem nada. O homem tem fome de Deus, todos, independente de onde nascem, de qualquer do seu estado de sexo e país, nacionalidade, qualquer coisa, porque o homem foi criado para se saciar em Deus, para se completar em Deus, para sublimar a sua existência, para dar sentido, não só sentido, mas gosto, prazer à sua existência em Deus, só em Deus, que é o Criador.
Mas essa fome de Deus nunca é plenamente satisfeita. Pela maneira natural do viver aqui, mesmo com religiões ao redor, mesmo com a prática altamente fiel à tal religião que a pessoa pertence, seja lá qual for. O homem natural não sabe o que é um banquete espiritual, não sabe o que é ter comunhão com o Espírito Santo de Deus. E o que acontece é que o espírito do homem, da maneira como ele nasce, ele recebe algumas esmolas do mundo, em termos de alegrias fugazes, satisfações passageiras, muitas delas pecaminosas, altamente pecaminosas, outras nem tanto, e outras não pecaminosas de maneira alguma, no sentido de que não confrontam diretamente algum mandamento, algum padrão de Deus, mas são alegrias, sensações de felicidade, fugazes, incompletas, imperfeitas. E ele assim é enganado, ele é iludido, ele pensa que é feliz. Havia uma igreja na Ásia Menor, chamada Laodiceia, uma das 7 do Apocalipse, em que Jesus disse, eu quero ler aqui, eu posso ir só para você não ter que me acompanhar e ouvir tudo, eu já cheguei lá. Apocalipse 3, 14 e 18. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve, estas coisas diz o Amém, que é ele próprio, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fossas frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Podemos parar aqui. Muitas pessoas estão nessa situação hoje, até igrejas chamadas cristãs, não precisam de nada. E essa é uma atitude muito comum em muita gente, religiosa ou não, em alguma igreja ou não. Eu não preciso de nada, eu sou rico, não em dinheiro, que eu não tenho milhões na conta não, mas eu sei o que eu quero da minha vida, eu sou dono de mim mesmo, ninguém pega aqui nesse pescoço, estou satisfeito com aquilo que eu possuo, aquilo que eu tenho, minha mulher, meus filhos. Agora você vem me dizer que eu estou errado nisso, errado naquilo, que eu vou para o inferno, que eu fiz. Que conversa é essa, meu amigo? Eu não preciso de nada disso aí. Eu não preciso disso. Eu estou bem, muito bem. Tem muita gente dizendo isto. Só que não é para todo mundo que Jesus Cristo chega ao lado e diz assim, agora eu vou lhe dizer como é que eu lhe vejo. E a maneira que eu lhe vejo não é uma opinião minha não, é fato. Você vai lá para fora, se molha todinho num temporal e diz, eu acho que está chovendo. É ridículo. Está chovendo e é muito. Você tem absoluta certeza. Então Jesus, tudo o que ele disser, não é uma opinião, não é uma sugestão, não é uma ideia, não é uma... assim, arriscando uma solução, da maneira como você diz, está chovendo. Então ele diz, você é isto, não é que eu acho não, meu amigo, é porque você é. Então o achar de Cristo é igual à realidade, é fato. Nunca esqueça isso. Uma palavra de Cristo nas Escrituras deve pesar como um chumbo na sua mente e no seu coração, porque é fato. Se você concorda, se você não concorda, se você entende, se você não entende, se você chora, se você rilha os dentes com raiva, pouco importa a sua reação quanto às palavras de Jesus, mas é. E quanto mais rápido você se acostumar com isso e se tentar resolver essa situação, melhor. Para Jesus, não, ele está muito bem. Para você. Então ele chega para a igreja de Laodiceia, aí diz assim,
Pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa nenhuma, e nem sabes que és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. 1, 2, 3, 4, 5 condições que essa igreja era, e Jesus declara, e ainda diz assim, você nem sabe o que é isto. Isso aqui é ignorância, né? De si próprio, não sabia coisa nenhuma. Então o homem sem Cristo, quando fala de si próprio, não tem noção do que está dizendo. Amigo, você está bem? Estou. Você não sabe que está péssimo. Você é feliz? Muito. Você não sabe o quanto você é infeliz. É assim. Após 2 dias sem comer, ou 3, Bartimeu e qualquer um de nós acharia um pedaço de pão seco, o alimento mais maravilhoso do mundo. É por isso que o homem vive desesperado por alguma coisa que de fato venha de Deus, que seja alimento sólido, verdadeiro, benéfico, não só para o seu corpo, mas especialmente para a sua alma. E quando o homem sem Cristo avista de longe a possibilidade de alguns momentos de prazer, atira-se a ele, a esta possibilidade, com unhas e dentes, desesperadamente. Por isso que o homem está sempre procurando emoções diferentes, prazeres diferentes, o rótulo do desodorante diferente. Isso tem efeito em nós, é incrível, mas tem. Sabonete, nova embalagem, é novo, vou comprar. Então nós temos uma necessidade do novo, de uma coisa diferente. Ou outra, isso numa área de diversão, área de música, área de lazer, área de carro, área de qualquer coisa, de roupa, qualquer coisa, novidade. iPhone 6, o meu é o 5, já está ultrapassado, preciso do 6, iPhone 6, e tem 2 iPhone 6, o pequeno e o grande, já sei disso, me ensinaram. Novidade, pena, não saiu no Brasil, não tem iPhone 6 no Brasil, não. E o relógio da Apple? Esse aí é só no próximo ano. São milhões de pessoas que pensam assim, nós juntos, que temos Cristo e nem precisamos mais disto. Imagina aqueles que não têm Cristo, é a vida deles. Essas coisas do dia a dia, as novidades tecnológicas, a moça bonita que surgiu ao lado do trabalho dele, e uma novidade ali, uma coisa acolá, tudo é novo, eu quero coisa nova, o casamento está monótono, eu amo minha mulher e tal, mas sabe como é e tal, e eu quero outra, e quero mais coisa, quero mais isso, novo, essa é fome, gente, fome de alma. É uma pena. O homem sem Cristo é cego e é um mendigo. Aí vem as Escrituras e dizem que Deus não quer ver nenhum nesse estado. 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 3 a 6. Acho importante ler isto aqui. 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 3 a 6. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja, Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que deve se prestar em tempos oportunos. A vontade de Deus é que todos sejam salvos.
Não vou explicar isto com a questão da eleição. Mas o fato é que, se está escrito, é porque Deus assim deseja. E em ocasião que Ele mesmo determina, misteriosamente para nós, começa a tocar o coração de alguém. E lá no íntimo, Deus começa a transmitir a ideia de que existe uma solução. E esta ideia vai se transformando num nome. E esse nome é o mesmo que Bartimeu clamou: Jesus, filho de Davi. Este pode devolver a visão. E esse pode salvar, enriquecer, alimentar, tirar do estado de miséria a alma humana. E o pecador começa a sentir vontade de ir a Cristo, mas não pode, ele é cego. É muito interessante, eu conversei com muita gente assim: pastor, eu andei por aí tudo, visitei igrejas de todo jeito que o senhor pode imaginar, visitei terreiros, visitei todo tipo de coisa, procurando, cego, mas já com uma noção, já num estado pré-conversão, com uma certa noção de que, se tão somente ele encontrasse Jesus Cristo, este resolveria o seu problema, que não teve padre nenhum que resolver, não teve pastor nenhum que resolvesse, não teve autoridade religiosa nenhuma, não teve livro nenhum, não teve ninguém que resolvesse o seu problema, psicólogo, psiquiatra, ninguém, médico, nada. Está desesperado, ele sai procurando por aí. Jesus, o filho de Davi. Aí o Espírito Santo, misteriosamente, poderosamente, miraculosamente, num belo dia, sopra no coração deste pobre pecador. Jesus está passando à sua frente. Ele próprio. Ele está acessível. Bem na sua frente. Era a oportunidade. Então não precisa ir para a igreja nenhuma, desesperadamente atrás de qualquer tipo de seita que fale em Jesus ou qualquer coisa. Então é aqui mesmo no meu íntimo que eu vou encontrar Jesus, é isso aí. E era a oportunidade que aquele pobre coitado esperava. E ele grita: Jesus, tem misericórdia de mim, de uma maneira séria, ansioso já com o encontro com ele. Mas com o brado você desperta um inimigo terrível, que tem lhe escravizado até aquele dia, o diabo, um ser perverso, que vai lançar mão de todos os recursos para você ser impedido de ir até Cristo. Todos os recursos que ele puder, pressões de amigos, pressões da mulher, do marido, da sociedade, medo de se tornar um crente. O que vem por aí? Medo de mudar a vida, medo de ter prejuízo financeiro com essa situação, amor ao dinheiro, amor às coisas do mundo, tudo parece de repente querer lhe intimidar de continuar gritando pelo Salvador, como se dissesse: calha a boca. O mundo diz: calha a boca, o diabo diz: calha a boca, sua mulher diz: calha a boca, seu marido diz: calha a boca, seu filho diz: calha a boca. Bartimeu poderia ter desistido na primeira vez: cala a boca, rapaz, vou levar já um soco aqui. Mas a fé o impulsionou à frente. Se você consegue romper pressões, não ouvir homens, não ver opiniões de homens, seguir o Espírito Santo e continuar gritando: Jesus, me socorre, eu não aguento mais, tem misericórdia, eu estou precisando, eu sei que se tu chegares até mim, eu vou ser
salvo. Eu não consigo chegar até a tua presença, porque eu não sei onde tu estás, eu sou cego. Entende, Senhor? Eu sou cego, vem para cá. Ou tu vens, ou eu estou perdido e tu vais passar. Pode irritar muitos que não aceitam Cristo, essa sua insistência. Mas você vai desprezar os que vão lhe chamar de fanático. Em vez, uma irmã minha me chamou de fanático, depois de uma pregação. Acho gostoso dizer isso aí. Hoje ela é apaixonada por Jesus Cristo. A Carmen. Eu escrevi lá na minha pregação, dia tal, 1918, eu acho. Carmen me chamou de fanático. Acho um espetáculo ver aquilo. Porque ela chegou um dia a dizer, pelo amor de Deus, Senhor, me salva. E ela foi salva. Então, e se alguém a tivesse chamado de fanática naquele dia, ela dizia assim, lamento muito, vou ficar cada vez mais fanática. É uma pessoa apaixonadíssima pelo Senhor Jesus Cristo. É bela a vida cristã da Carmen. Como Deus muda os corações. E não se deve ouvir pessoas humanas na hora dessa. Calha a boca, não faça isto. Se eu não me engano, foi a Carmen que pediu para a Ivana não falar mais de Cristo para ela. A própria Carmen, não fale mais de Cristo para mim. A Ivana disse, falo, ou oro, não sei como é que foi, eu sei que é um espetáculo. Quando realmente a gente consegue dizer assim, meu maridinho querido, fique quieto. Minha esposinha do meu amor, fique bem quietinha. Porque eu vou continuar gritando, eu lhe perco. Eu acabo o nosso casamento, eu acabo essa empresa, eu acabo esta amizade, eu destruo isto, mas se para mim continuar gritando precisa disto, eu vou fazer. Não me impeça de gritar, porque desta vez eu vou gritar até minha alma ficar rouca. E chega um dia em que ele vai parar à sua frente e diz, o que você quer? Esse é o dia. O que você quer? Pode dizer. Não tem palavras para você descrever o que é isso na vida de um pecador sedento, faminto, desesperado de fome. E fome espiritual, gente, é fome espiritual, é com medo de ir para o inferno, de saber o que faz na vida, de não ver sentido em nada, e de tudo parece ruim, até quando está bem. Eu estou bem financeiramente, eu estou bem com minha mulher, com meus filhos, eu estou bem, mas me sinto péssimo, problemas existenciais terríveis, é óbvio. Mas quando chega aquele que pode resolver tudo isto, e morreu para exatamente ter a condição comprada com o sangue dele, de poder dizer, o que você quer, pode pedir. E nesse momento você não está nem pensando em visão, no seu ouvido melhor, na sua cabeça melhor, na sua coluna melhor, porque você está tão desesperado espiritualmente que você vai para o alvo. Pelo menos aquele que está de fato mexido pelo Espírito Santo de Deus, não vai procurar um Jesus poderoso que vai lhe dar um carro novo, como muitos falsos pregadores ensinam. Vá para Jesus, porque Ele vai lhe dar um carro novo, Ele vai mudar a sua vida, Ele vai lhe dar lucro em vez de prejuízo. Quem tem sede de Cristo de fato, ele considera essas coisas altamente secundárias. Se ele quiser me dar um carro novo, se ele quiser me dar uma saúde, aí ele resolve, mas se não quiser até tirar, ele tira, não interessa. Eu quero é minha salvação, eu quero é minha alma, eu quero paz e confiança de que eu vou para o céu levado por ti. Senhor, eu quero minha salvação. Está dada.
Mas e agora? Qual é a penitência que eu vou ter que fazer? Não, penitência. Eu já fiz o que precisava pagar, eu já paguei. Pois, Senhor, eu estou aqui, não sei nem o que dizer. Porque eu reconheço que sou pecador, estou humilhado diante de Ti, precisando de ajuda, arrependido do que eu já fiz contra Ti, e que eu vou fazer, mesmo sem querer um dia. E Tu estás dizendo que terminou a minha busca? Aqui. Sua busca termina aqui. Eu fico com pena de muitos irmãos que acham que a busca por Cristo, pela salvação, não termina enquanto se estiver nesta vida. Milhões pensam assim, coitados, que se não permanecer na fé, cai e perde a salvação. E tem que gritar de novo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele vem de novo, aí dá a vista de novo, e dá vida espiritual de novo. A pessoa fica cega de novo e perde a vida, aí chama de novo, aí Jesus volta e dá de novo. Isso arranha tudo que a Bíblia ensina sobre o fato de que Deus nos dá em Cristo vida eterna e nos transforma em filhos dele pela fé em Cristo. É uma condição, tão condição quanto alguém tem como pai o João e a mãe Maria. Acabou. É filho daquele homem, daquela mulher, torna-se filho. Então a fé em Cristo nos torna, Deus nos torna filhos dele quando exercemos fé em Cristo. É uma coisa que terminou, aquela busca encerrou, começa uma nova fase. Sim, a vida eterna começou ali. Vida eterna começou ali, entrando, continuando pela vida física na terra e entrando vida eterna na eternidade adentro. Mas a busca terminou. E eu vou encerrar me dirigindo aos que somos salvos, para que nós, como eu falei no início, nunca deixemos que o fato de termos ouvido de Cristo um belo dia de grito de desespero, dizer: a tua fé te salvou. Nunca, meu irmão, minha irmã, nunca faça disso uma coisa natural, quanto dizer: eu nasci em Fortaleza, em Parnaíba, Rio de Janeiro. É um dado, você não precisa se emocionar com isso, pensar grandes coisas sobre isso. Alguns até pensam e gostam, tudo bem, mas não deixe que seja mais um dado na sua ficha. Religião cristã, não faça assim não. Todo dia pense: Senhor, eu era cego e agora eu vejo. Eu era um mendigo, um esmolé espiritual, hoje eu sou riquíssimo, herdeiro de Deus. Todo dia faça essa ação de graças, agradeça a Deus por isso. Não precisa mais chamar Jesus para lhe dar vida, lhe dar a vista, não. Pode chamá-lo para ter comunhão com você, conversar com você confessar algum pecado que cometeu ele, já perdoado por ele naquela cruz, e curtir a comunhão com ele intensamente, aí sim. Mas a sua busca, a minha busca por Cristo encerrou no dia em que nós gritamos. Quanto a você, amigo, amiga, que tal encerrar esta busca por Cristo hoje, clamando com fé: Senhor Jesus Cristo, Filho de Davi, Salvador do mundo, me salva também. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, e que Teu Espírito Santo tenha se agradado em mexer nos nossos corações. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te agradeço por tudo que eu pude dizer hoje como realidade na minha vida, na vida de todo aquele que passou por essa experiência indizível, cheia de glória. Em nome dele também eu peço pelos que precisam desesperadamente dele, como todo aquele que não o tem ainda. Em nome de Cristo eu te peço, te agradeço. Amém.